Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, e sentir a sua presença entre nós. Jesus, Mestre amado, sê conosco uma vez mais. Derrama sobre nós nesta hora as infinitas bênçãos do seu amor, para que toda a humanidade da Terra seja envolvida por vibrações sublimes que acalentam e pacificam, vibrações divinas que aplacam as dores e insuflam em nosso coração vibrações de paz e de esperança. Na condição de pequeninos que nos reconhecemos ser, Senhor, suplicamos ao seu coração amoroso que os espíritos amigos responsáveis por este Evangelho possam encontrar em todos nós a receptividade necessária, a sintonia com a verdade e a experiência do bem constante em nossos corações, para que nos sintamos, Senhor, fiéis servidores da sua seara, trazendo a nossa mínima contribuição na obra grandiosa de Deus, coordenada nesta gleba pelo seu coração misericordioso. Muita gratidão em nossos corações pelas oportunidades benditas que a vida nos oferece. Que tenhamos olhos de ver para tão somente agradecer. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Nós estamos refletindo sobre o capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, que é o capítulo que revela para nós o que é a lei do amor. E nesse item da lei do amor, nós vamos ler um trechinho que diz assim: os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder lhes fazer. Nesse trecho do Evangelho, da Lei de Amor, nós estamos aqui refletindo sobre nós, os mais rebeldes e os mais viciosos, que ainda não sentimos em nós este efeito, esse benefício produzido por amar o próximo como a si mesmo, como fazendo aos outros o que gostaríamos nos fizesse. Esse é o método de amar ao próximo como a nós mesmos. Todas as vezes que nós nos rebelamos perante a grandeza do amor de Deus, perante as oportunidades reencarnatórias, perante as circunstâncias convidativas a transformações profundas, e prevalecendo em nós os vícios morais, nós estamos num estado de desamor por nós, pelo próximo e por Deus. Para amar a Deus sobre todas as coisas, é preciso amemos o nosso irmão. E se aborrecemos o nosso irmão, não amamos a Deus, nem o nosso irmão e nem a nós mesmos.
Então é dentro desta resistência ao bem que nós vamos continuar conversando hoje sobre as oportunidades reencarnatórias que nós recebemos para nos sugerir transformações, estimular transformações, para mobilizar as nossas estruturas ransas que estavam estratificadas em nosso campo mental há séculos e para desmobilizar essas estruturas ransas de pensamentos viciosos e equivocados que nós teimamos que permaneçam em nós. Entre tantas e tantas e tantas oportunidades que o planejamento reencarnatório nos oferece, uma dessas oportunidades, como temos falado já há alguns dias, são as nossas enfermidades. As enfermidades, essas que constam no planejamento reencarnatório, essas enfermidades são os indícios mais evidentes da região ou do tipo de transgressão que nós fizemos às leis divinas. Elas vão evidenciar isso. O tipo de transtorno, o tipo de tormento, o tipo de enfermidades graves denunciam o que está alojado em nosso perispírito e que numa oportunidade de ajuste com a lei, essas enfermidades precisam ser drenadas para que o nosso perispírito se reharmonize. O Emmanuel, no Pensamento e Vida, tem um capítulo que se chama Saúde e outro que se chama Enfermidade. E nós vamos trazer alguns trechos por alguns dias dessa forma de perceber a realidade da enfermidade do espírito, que pode ou não atingir o corpo físico. E ele diz que toda falta cometida em nossa mente é um estado de perturbação. Vamos traduzir assim: todas as vezes que nós transgredimos as leis divinas, nós, naquele momento, provocamos uma desorganização energética no nosso perispírito, mas nós não sentimos. Nós não nos abalamos, nós não nos arrependemos, porque naquele momento nós não tínhamos recursos morais suficientes para se contrapor àquela falta. Quando mais moralizados e mais instruídos da verdade, aquela falta cometida começa a nos incomodar na forma de remorso e depois na forma de arrependimento. E nesse trânsito do remorso para o arrependimento é que as enfermidades acontecem, para que elas sejam resoluções da saúde, para a saúde. Por isso que está no capítulo da saúde. Ao qual se reúne simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima de quantos lhe associam os sentimentos. Ora, é muito importante nós avaliarmos que sermos agressivos, coléricos, hostis, indiferentes, enfim, as formas mais difíceis do mal se pronunciar em nós, que nós queremos causar a alguém, nós causamos a nós mesmos. Mas, supondo que eu lesei alguém, o pensamento desse alguém me alcançará. Uma vez que eu não reparei com ele, eu estou num processo de desarmonia íntima. Então, além do meu próprio arrependimento, eu recebo as ondas de pesar e acusação da vítima, de quantos se lhe associam aos sentimentos, instaurando desarmonias de vastas proporções. É esse entendimento que nós precisamos ter. Olha, a enfermidade minha é a consequência dos meus desatinos em relação a outros.
Quando se trata de oportunidade, estes outros a quem eu lesei reencarnam comigo, que é o plano do amor de Deus por mim, para que eu possa me curar através da reparação e da mudança dos meus sentimentos em relação àquela ou aquelas pessoas, quando se trata de uma situação coletiva. Então, nós podemos dizer que aquele desafeto que caminha conosco é o recurso da minha cura. Sem ele, eu não me curo. E ele é a oportunidade que eu recebi no planejamento reencarnatório para que a lei do amor se estabeleça no meu íntimo. Porque nós procuramos processos de, entre aspas, curas externas. Situações, lugares, pessoas terapêuticas externas. Mas nós, na casa espírita, precisamos ter essa visão clara de que o espírito que chega com enfermidades graves, podem ser emocionais ou físicas, ele precisa ser reconduzido a essa experiência de perceber quem são os espíritos que trazem para ele o recurso da sua cura perispirítica. Então, nós vamos caminhando dia após dia, fazendo um pouco dessas reflexões dentro da lei do amor, as oportunidades recebidas na forma de enfermidades. Para falar de temas assim tão complexos, é necessário mesmo que nós alimentemos o nosso campo mental dessas verdades, desses conteúdos extraordinários que esses espíritos nos trazem, para que isso possa despertar cada vez mais a nossa consciência e, de consciência desperta, aproveitarmos todas as oportunidades que a vida nos concede para que possamos fazer a construção do estado de perfeição que todos nós estamos destinados, que vai se construindo dia a dia, de reencarnação em reencarnação, né? Como nós estamos num planeta de provas e expiações, com exceção dos missionários, que nós não nos incluímos nessa categoria, a grande maioria de nós, com exceção desses, todos nós estamos em prova ou em expiação. E é muito importante que nós possamos olhar para nós mesmos e identificar claramente qual é o gênero de prova que eu estou submetida nesta existência. E se nós temos uma doença prolongada, que é o tema que nós estamos abordando, obviamente que o gênero de prova está relacionado com aquela circunstância, com aquela situação. E como nós falamos ontem, essas enfermidades, elas vão requerer de nós a humildade e o autocontrole. E nós vamos precisar entender em profundidade o que significa realmente isso na nossa vida. Porque diante de uma situação dessa, o espírito, ele está fazendo um resgate. E então nós estamos entrelaçando várias lições de Emmanuel para que a gente possa compreender isso em profundidade. E tem um texto que ele, intitulado Na Trilha do Resgate, que é muito importante de nós lermos para alimentarmos o nosso campo mental de conhecimento para nos auxiliar ao pleno aproveitamento da prova e
ao resgate real que nós viemos fazer naquela existência. Então ele diz assim: em muitas situações, o cárcere da limitação em que nos debatemos não é senão aquela da ignorância que nos cabe sair pelas atividades do estudo e pelas aulas compulsórias da experiência. E note-se que educação é impraticável sem disciplina. Então, muito daquilo que nós estamos passando, que significa para nós um cárcere, porque abrimos uma temática ontem daquelas enfermidades que tocam as inibições sexuais, sobre qualquer aspecto. Então, quando nós estamos numa situação dessa natureza, o espírito que passa por essa situação e aquele que convive junto daquele que está em prova, é natural que nós nos sintamos encarcerados. Então ele está explicando que esse cárcere, muitas vezes, ele é fruto da nossa ignorância. Como assim? De que ignorância ele está falando? Nós vamos ver ao longo da história inúmeros personagens que estiveram no cárcere físico, como Sócrates, os próprios apóstolos e outros espíritos que nos trouxeram experiências dessa natureza, vivências, inclusive aqueles que ficaram presos em campos de concentração, no Holocausto. Nós vamos ver espíritos que, estando encarcerados fisicamente, experimentam um estado de liberdade absoluto. Porque nada prende o espírito. Não existe cárcere para o espírito. Não existe. Essa situação que nós nos sentimos, muitas vezes, aprisionados a uma injunção reencarnatória, aprisionados a um contexto reencarnatório, ela é fruto, essa sensação de prisão é fruto desse estado de ignorância e de nós não nos entregarmos com toda a força a experimentarmos aquela situação que nós estamos vivenciando para o profundo processo de educação do espírito. Então, nós precisamos nos educar. E essa educação, ela é feita na base da disciplina. O espírito vai precisar entender que o seu pensamento, ele vai precisar estar numa dinâmica de profunda disciplina. Nós vamos ter, muitas vezes, momentos na vida como espírito, ao lado de alguém com graves inibições sexuais, e eles nada mais são do que instrumentos poderosíssimos da autodisciplina, de instalarmos no espírito que somos a disciplina. Porque o espírito, ele é pluridirecionado. Ele traz na sua intimidade aspectos a serem desenvolvidos que
para que aquilo aconteça, ele vai necessitar de uma existência com abstinência sexual. Porque há determinados valores e há determinadas habilidades espirituais que elas só são desenvolvidas na intimidade do espírito quando o espírito passa por determinadas circunstâncias de abstinência sexual. Por quê? Para o desenvolvimento daquele aspecto espiritual, o espírito vai precisar canalizar as suas energias sexuais, que são energias altamente criativas, que são energias transformadoras, que são energias que promovem, que fecundam em nós elementos necessários para o desenvolvimento de determinados aspectos da nossa vida como espírito. Então, muitas vezes o espírito necessita de se desenvolver intelectualmente. E ele vai precisar canalizar aquela energia sexual para o desenvolvimento intelectual. Porque quando nós olhamos um gênio de uma área, por exemplo, da ciência, como que ele desenvolveu aquela habilidade do pensamento? Muitas vezes em estado de profunda abstinência sexual. Porque desenvolver habilidades intelectuais muitas vezes vai requerer que o espírito canalize a força sexual para isso. Porque muitos espíritos, no uso destrambelhado da sexualidade, desintegraram, comprometeram aspectos do perispírito que causam até idiotia. Então, assim, olhando para cada um de nós vamos observar que quando estamos constrangidos por nós mesmos, em nosso próprio corpo, perispirítico ou físico, a uma doença de inibição dessa natureza, nós temos que nos perguntar: inibidos sobre esse aspecto ou submetidos no casamento com alguém que traz essa característica, que aspecto da minha vida como espírito vai ser facilitada se eu passar por uma existência de 20, 30 anos, 40 anos, experimentando uma limitação ou uma abstinência, entre aspas, forçada. Então é muito importante nós refletirmos sobre isso. Às vezes é a arte. É desenvolver a habilidade da criação. Espíritos que naquele momento da sua vida como espírito têm necessidade de desenvolver o aspecto da beleza, o aspecto da estética, o aspecto que a música traz, que a pintura traz, que a poesia traz, né, que aspectos de beleza trazem, e que o espírito submetido àquela condição
e canalizar a sua força sexual para desenvolver em si habilidades que não possui, pode ampliar de maneira extraordinária as suas habilidades espirituais. Às vezes, é a ligação com a natureza. O espírito, diante de uma inibição dessa natureza, de si mesmo ou de alguém, vai se ligar às coisas do Pai que está relacionado à natureza. Vai auxiliar a preservar o ambiente, vai auxiliar a estabelecer ambientes mais saudáveis, vai investir suas energias vitais nesse processo. Outras vezes, o espírito vai se converter a um ambiente de educação. Nós vamos ver ao longo da história muitos espíritos ligados à religiosidade, principalmente a questão do catolicismo, aqueles espíritos que se tornaram padres, madres, irmãs de caridade, etc., que tiveram longos processos de abstinência e aproveitaram aquelas existências para se dedicar integralmente à educação de si mesmo e de outros. Então, o que nós precisamos refletir nesse momento é que aspecto da minha vida como espírito eu estou sendo convidada nesse momento a ampliar numa existência em que fui convidada a viver com essas características. Então, prosseguindo nesse tema, nós ainda vamos falar sobre isso, um ou dois evangelhos, para que nós possamos realmente aproveitar. E no lugar de nos considerarmos vítimas, enxergarmos que existências com esta característica são oportunidades redentoras aos nossos espíritos, mas não só isso, mas também de desenvolvimento do que ainda falta em nós, para nos tornarmos espíritos mais lúcidos, mais belos, mais amorosos. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, mil vezes obrigado, Mestre, pela sua presença em nossas vidas, através desses amigos espirituais, que nos alcançam com seus pensamentos lúcidos, que nos levam à reflexão profunda sobre nós mesmos, sobre a existência, Senhor, que nos encontramos. Que nós possamos aproveitar cada segundo para transformar o espírito que somos num campo de luz, de atuação no bem e na verdade. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença constante e ininterrupta em nossas vidas. Socorre as nossas necessidades, Mestre. Ampara-nos e fortalece-nos, para que sejamos aqueles espíritos a nos entregar com força e bom ânimo, a realizar aquilo que viemos fazer conosco. E ao encerrar esta existência, que tenhamos construído em nossa intimidade valores de vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Queremos nesta hora, Senhor, orarmos em favor dos nossos irmãos que se encontram enfermos, necessitados de amparo, necessitados, Senhor,
daquela equipe socorrista que sempre se dispõe a servir em seu nome, para amparar, para derramar sobre aqueles irmãos as vibrações luminosas de que são necessitados. Que todos nós possamos estender as nossas mãos nesta hora para aqueles companheiros registrados no caderno de vibração da nossa casa, das casas irmãs, que eles recebam dos nossos corações o que temos de melhor. Obrigado, Mestre, porque estamos no Brasil. Oramos nesse momento pela nossa pátria, que se encontra em chamas em tantos lugares. As chamas, Senhor, do egoísmo, plantada em nossos corações, que põe fogo nos nossos recursos naturais. Mas nós estamos aqui e fomos convidados por Jesus, fomos convidados por Ismael, para que nascêssemos neste ambiente, estendêssemos as nossas mãos para servir, para que nós pudéssemos ser honestos em todas as situações, que nós possamos pensar no nosso próximo, nas futuras gerações e nesta mesma. E com isso, Senhor, sermos espíritos mais conscientes, por termos nascido na pátria do Cruzeiro, na pátria do Evangelho. Que nesta existência ainda, Senhor, possamos nos evangelizar, para que o nosso exemplo possa modificar a paisagem sombria que alcança nossa nação. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.